O mundo nada mais é do que mudança. A nossa vida é apenas percepção. E como que a gente vem percebendo a nós mesmos navegando neste oceano da realidade? Como que você se percebe todos os dias? Eu não digo nos termos de autopenitência, em como você vem sedimentando os seus passos para tentar encontrar o seu caminho ou uma direção que se clarifique com os seus objetivos, mas a questão é o porquê e até onde você quer chegar com tudo que faz ou com tudo que vem fazendo. Já se questionou se tudo isso é por você ou é pelas expectativas das outras pessoas? Ou para caber no quebra-cabeça que o mundo criou para sermos peças substituíveis, não uma coisa unificada e eterna como estamos aqui para ser, não para se tornar, mas ser. Ser o amor, ser a abundância, ser a prosperidade, ser a gentileza, a bondade, a comunicação clara, a compreensão, a empatia, a cordialidade, os flashes de luz que iluminam a escuridão de outros, sabendo que muitas coisas que vêm do mundo externo obscurecem a nossa força vital. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Eu fico me perguntando por que a gente sente tanto medo, principalmente medo de sucessos, de metas que estipuladamente são grandes demais para alcançar. Por que a gente vive sobre uma ditadura interna egóica sobre como a gente deve se comportar frente ao mundo, frente às pessoas? Por que o desconhecido ele é encarado de uma forma amedrontadora para a nossa evolução? Por quê? Assim como uma criança, como eu já venho dizendo, se questiona de tudo e através do porquê que ela pergunta a um pai ou uma mãe, a resposta que eles dão pode determinar o futuro dela, do porquê que as coisas são assim ou são assado, ou funcionam dessa forma ou de outra, ou isso ou aquilo. E é daí que vem as noções de certo e errado, bem e mal. Mas no fim das contas isso não são condicionamentos aprendidos de uma forma pré-fixada? Até porque se somos parte da natureza e se a natureza nos demonstra que ela segue em frente, que ela se reconstrói, ela segue caminhos de uma construção infinita, por que seria o contrário com a gente? Por que a gente determina que aconteceu X na nossa vida e esse X é o que determinará um futuro Y? Como assim? O termo de relacionamento que eu tive determina alguma coisa sobre o meu destino, sobre o meu futuro? Porque eu falhei em vincular a minha felicidade a talvez uma fagulha de esperança, de prosperidade, de abundância, de riqueza, de compartilhamento com outro ser humano, mas eu não compreendo que tudo isso está em mim, está dentro de mim a todo tempo.
Só que a cultura nos diz que precisamos buscar incessantemente coisas fora disso, dessa camada divina que quer concatenar uma coisa maior do que tudo isso. Os livros dos quais a gente lê, talvez são formas congeladas de uma identidade, aquele hobby, aquele projeto que está parado, esperando o pensamento sair das estruturas mentais e se solidificar na matéria através da ação, desconstruindo e cavando mais profundamente o conhecimento para extrair ainda mais conhecimento do próprio conhecimento, como microconhecimentos em cima do macro, e as suas submodalidades, é estudar a ti mesmo e, como consequência de uma autodescoberta, compreender que somos ilimitados para tudo, basicamente. A questão é, o único limite que foi criado é o que não foi impostos diante de um mundo externo que quer nos manter aprisionados em noções, em ideologias, em religiões, em socializações, em políticas. Mas enquanto a nossa atenção que foi obstruída para tudo isso, e nos deixa totalmente em branco sobre nós mesmos, essa analfabetização de quem somos. Quer dizer, se no fim das contas eu faço tudo o que eu faço, por que ainda sentimos um vazio incomensurável? Porque propósito sem ação é ilusão. E ação sem propósito é vazio. Então, como fazer desses dois mundos uma única unidade da qual a gente faça uma coisa, tem uma recompensa, mas ainda assim há um êxtase maior do que as duas polaridades entre querer e conquistar, e juntar numa coisa só, nós, como singularidade intrinsecamente ligada a uma maestria de se desvincular do ego e começar a ajudar as pessoas. Pequenas ações que sejam, mas que vão criando futuros benevolentes e grandiosos para outros. Uma palavra de gentileza, uma ação cortês, um sorriso estampado, uma alegria exposta. Feridas podem ser cicatrizadas ou abertas novamente conforme a gente vai trafegando por um mar de outras vidas que passam por nós o tempo todo, a gente nem percebe o que está acontecendo. É romper o véu de um ego já estruturado que se importa mais consigo mesmo, com a sua própria sobrevivência e soberania, do que a entrega genuína de fazer por nós, de vencermos a nós mesmos todos os dias, através daquilo que nos propomos a fazer e fazemos, e tendo um entendimento máximo de que se eu venço a mim mesmo, se eu estou acima dos meus demônios, que são os pensamentos, o mundo externo não consegue me abalar mais. Porque, poxa vida, eu venci isso daqui. Eu fiz o que eu disse que eu ia fazer. Eu executei, eu errei, eu falhei, eu modifiquei, eu aprendi algo, eu ajudei alguém, eu tive bons diálogos internos comigo, eu sorri para a vida,
Eu caminhei na natureza, eu dancei, eu gargalhei. Não há como barganhar com o tempo que tem total indiferença sobre a nossa vida, a nossa existência. Não há como retroceder pequenos segundos que são desperdiçados com leviandades, frugalidades, sendo que supostamente cada segundo que passa já é um tesouro para as nossas memórias e de lembranças que possam ser levadas adiante sem uma preocupação de o que eu tenho ou deixo de ter, mas em quem eu sou, ou estou sendo, ou estou me tornando. Talvez esse seja o processo maior. É a jornada sem fim. Não é chegar no resultado. É construir uma versão de si próprio que transcende além do que você se prospecta sendo um ser humano. Então, essa reflexão não posso só ajudar a quem assista isso, mas me ajuda no sentido de que eu espectro a mim mesmo. É um espelho no fim das contas. Se eu digo eu te amo no espelho e dou um sorriso, o reflexo faz o mesmo por mim. E eu venho acreditar que é possível sentir aquilo. Então, faça por você. É só isso.